Olá, o TCE na TV está no ar. Confira os destaques de hoje. Corte de Contas de Sergipe faz alerta aos municípios para que não excedam no limite de gastos com pessoal. Ação administrativa. Mais 2 municípios sergipanos assinaram termo de ajustamento de gestão com o TCE para melhorar as condições da saúde pública. Feira Nova e Divina Pastora. Acessibilidade. Conselheiros do TCE aprovam auditoria operacional para fiscalizar o cumprimento de lei sobre passeios públicos e calçadas de Aracaju. Fiscalização do dinheiro público. A gente traz o balanço dos processos julgados durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista da Semana, o coordenador de auditoria operacional do Tribunal de Contas, Fernando Marcelino, conversa com o repórter Carlos França sobre a importância dos portais da transparência dos órgãos e prefeituras municipais. Fique com a gente, a revista eletrônica da Corte de Contas dos Sergipanos está só começando. O Tribunal de Contas do Estado está de olho nas prefeituras municipais sergipanas para que não excedam o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. E os números apresentados pelos gestores municipais têm preocupado o TCE, que decidiu adotar medidas. A reportagem é de Giliane Balbino e Mica Neto. De acordo com informações contidas no Sistema de Auditoria do Tribunal de Contas, o SAGRES, dos 75 municípios sergipanos, 67 encerraram o ano de 2017 com despesas com pessoal acima de 54% da receita corrente líquida, o que configura descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o limite. Vale lembrar que os dados contidos no sistema do Tribunal de Contas são informados pelos próprios gestores. O Tribunal de Contas viu os números com preocupação e por isso decidiu adotar medidas. O tribunal vai advertir os gestores jurisdicionados que têm que obedecer à LRF. Se não obedecerem, poderão vir a ser sancionados. E para que não aleguem inocência, é necessário que se faça a notificação. É isso que o tribunal vai fazer, alertar para que ninguém alegue ignorância. De acordo com as informações do sistema, somente os municípios de Brejo Grande, Pirambu e Nossa Senhora de Lourdes cumpriram a LRF. Já os municípios de Moita Bonita, Pedra Mole, Estância, São Cristóvão e Graco Cardoso estão dentro do limite permitido. A decisão de alertar os gestores sobre a importância de cumprirem a LRF partiu do presidente do TCE, o conselheiro Ulisses Andrade. Além de ser acolhida por todos os conselheiros, a iniciativa também recebeu apoio do Ministério Público de Contas. O procurador-geral, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo, justificou o apoio e lembrou que os tribunais de contas são guardiões da lei. Os tribunais de contas têm essa missão de trabalhar para que a lei seja cumprida, e aí tem que ser uma prioridade, como o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe colocou, uma prioridade que deve não só analisar os indicadores, que mais de 80% dos municípios sergipanos estão acima do limite fiscal, e deve envolver ações diversas, não só a própria fiscalização, mas como até sentar junto com os gestores e ver as alternativas cabíveis para que esses gastos com o pessoal diminuam. No portal do Tribunal de Contas é possível acessar as despesas detalhadas de todos os municípios sergipanos. Basta acessar www.tce.se.gov.br, clicar no portal de serviços e depois em quadro de indicadores municipais. E depois dos municípios de Siriri e Graco Cardoso, agora é a vez dos gestores de Divina Pastora e Feira Nova firmarem termo de ajustamento de gestão com o TCE para melhorar as condições da saúde pública. Confira. Nos documentos, os gestores se comprometem com ações que pretendem melhorar o serviço público de atenção básica em saúde nos municípios. O objetivo é sanar pendências que foram encontradas durante auditorias operacionais realizadas pela Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, a DECELS, por meio da Coordenadoria de Auditoria Operacional. Além de ações, os TAGs também estabelecem prazos para que as medidas sejam adotadas. Na realidade, é um suporte, é um apoio que o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, fornece ao gestor no sentido de auxiliá-lo e de identificar quais são os pontos frágeis,
quais são os aspectos que podem ser melhorados, as boas práticas, e a partir daí elevar a gestão pública na área de saúde a um patamar superior, né, que realmente gere um benefício à sociedade lá na ponta. Com certeza, no primeiro momento já vamos estar reunindo a nossa equipe lá no município, todos os envolvidos, agentes de saúde, os agentes de EDMI, os enfermeiros, médicos, enfim, todos os responsáveis, os técnicos, os responsáveis pela marcação de exame, aqueles que estão lá na base, de fato, são também responsáveis, né, pelo que nós estamos assinando aqui hoje. O TAG, para mim, é um orientador, um norte, que vai lhe dar um norte de como você deve agir, como você deve cobrar dos seus profissionais que trabalham na saúde para melhorar o atendimento da população, que é o que mais importa. E o estado de conservação das calçadas e passeios públicos de Aracaju vai ser tema de uma auditoria operacional do TCE. O assunto é um dos destaques de hoje no Giro de Informações. A atuação dos tribunais de contas foi tema de um evento realizado pela OAB em Sergipe. O workshop Formas de Controle Social dos Gastos Públicos também debateu os papéis dos Conselhos de Educação, Saúde e Assistência Social. O diretor jurídico da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Ismar Viana, foi um dos palestrantes do evento. O Tribunal de Contas aprovou em sessão plenária a realização de uma auditoria operacional para verificar o cumprimento da Lei Municipal número 4.867/17, que determina a execução de um plano emergencial de recuperação de passeios públicos e calçadas de Aracaju. A proposta foi feita pelo Ministério Público de Contas por meio do procurador José Sérgio Monte Alegre e levada ao pleno pelo conselheiro Luiz Augusto Ribeiro. Os técnicos da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, a DECELS, vão verificar a regulamentação dos passeios públicos na capital. A seguir, tem o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevista da Semana, o convidado do repórter Carlos França é o coordenador de auditoria operacional do TCE, Fernando Marcelino. É depois do intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta e agora para divulgar o balanço dos processos julgados pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Nas sessões da primeira e segunda câmaras foram julgados 13 processos, dentre relatório de inspeção, aposentadorias, autos de infração, transferências para reserva remunerada e pensão previdenciária. E no Pleno foram julgados 11 processos e 3 protocolos pelo colegiado. Na pauta, prestação de contas, contas anuais, denúncias e representação. Dentre os julgamentos, foram rejeitadas as contas anuais da Prefeitura de Santa Rosa de Lima, referentes ao exercício 2013, e de Campo do Brito, referentes ao exercício 2012. E foram aprovadas, com ressalvas, as contas anuais da Prefeitura de General Mainá, referentes ao exercício 2012, e de Pedra Mole, referentes ao exercício 2014. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, acesse www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E hoje, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é a importância dos portais da transparência mantidos pelos órgãos e prefeituras municipais. O repórter Carlos França conversou sobre o tema com o coordenador de auditoria operacional do TCE, Fernando Marcelino. Veja. Há pelo menos 2 anos, o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe tem intensificado sua preocupação com a transparência, o controle dos portais das transparências dos municípios de todo o Estado de Sergipe. Agora, com o conselheiro Ulisses Andrade, isso foi intensificado e foi criado oficialmente através de uma portaria. Nós vamos conversar com o Fernando Marcelino, que é o coordenador deste setor e que vai nos falar um pouco sobre isso, como é que está a situação atual. Fernando, o controle externo, a transparência tem sido realmente uma grande preocupação.
é uma grande preocupação. E, por outro lado, é um grande avanço da sociedade. Sim. Porque no momento que os municípios, as secretarias de Estado, as prefeituras colocam suas informações à disposição da população, caberá o controle social. Então, qualquer cidadão hoje, ele pode acessar um portal da transparência e ter informações sobre receitas, despesas, as licitações, os contratos, as folhas de pagamento. Então, uma série de requisitos que, como você bem falou, na atual administração foi regulamentado através da Resolução 311, que utiliza uma tabela de critérios, que é chamada métrica, com base na ENCLA, que é uma estratégia nacional para isso aí. Recentemente, os senhores reuniram gestores aqui de todos os municípios para passar essa informação. Como é que foi a recepção deles? Então, foi muito boa, porque essa é a parte do papel de orientação do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ao regulamentar, ele baixou essa resolução, uma orientação técnica e reuniu gestores. Reuniu gestores municipais, reuniu órgãos da Prefeitura através da Controladoria Geral do Estado e a gente tem, esses dias e essas semanas, trabalhado na orientação dos usuários, daqueles que alimentam os portais da transparência. Agora, isso se resume apenas às prefeituras ou outras entidades, por exemplo, câmaras de vereadores? Isso. Prefeituras municipais, câmaras municipais, secretarias de Estado e no caso de Aracaju, a Prefeitura de Aracaju também, a capital, a gente gosta de falar, também está com seus dados no seu portal. São 175 unidades jurisdicionadas que estão sendo acompanhadas e serão fiscalizadas. Agora, esses gestores podem dizer, mas eu não conheço, como é que eu faço? Aqui a sua coordenadoria está apta para preparar esse pessoal? Tá, nós estamos aptos, além da própria resolução, da orientação que está à disposição na página do Tribunal de Contas, através do www.tce.se.gov.br. Nós temos um e-mail específico, que é o e-mail transparência@tce.se.gov.br, e nós temos os telefones também de contato, o 32 16 44 70 e o 47 52, para que os servidores, os prefeitos, os vereadores possam nos consultar sobre qualquer dúvida. E vir aqui, se for o caso. E vir aqui, se for o caso, presencialmente. A gente tem estabelecido muitas reuniões também para tirar dúvidas. A gente percebe o seguinte, que a preocupação maior do tribunal, no caso da sua coordenadoria, é evitar que o gestor erre, não é a questão da punição, é evitar que ele erre. Exatamente. Esse papel de orientação do tribunal, França, tem sido bem enfatizado, porque a falta da transparência, ela traz consequências graves. Por exemplo, nós temos casos de que ações judiciais foram implementadas por conta de um portal da transparência que não trazia as informações adequadas. Então, essa negativação dessa ação judicial acabou na suspensão de transferências voluntárias, que são os convênios. Sim. Então, o município pode ficar sem um convênio, sem receber recurso, caso ele não atinja esses critérios da transparência. E que são critérios básicos hoje que, na verdade, todos os servidores que estão acompanhando isso já conhecem, como você falou, há 2 anos. Pronto. Agora, por exemplo, vamos lá, o servidor de Santo Amaro, de Itapuranga, de Maruí, ou o cidadão comum, digamos cidadão comum, ele quer saber como é que está a situação da prefeitura dele. O que é que ele faz? Ótimo. É uma boa pergunta também. No próprio site do tribunal, você, de qualquer lugar do mundo, você pode acessar as consultas e tem lá resultado das avaliações dos portais. Então você clica lá, se for prefeitura de Maruim foi o exemplo que você colocou. Você vai lá na prefeitura de Maruim e tem lá o resultado da última avaliação. Fernando, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e que o tribunal continue fazendo isso, né? É isso, a gente espera que isso tenha um bom resultado. O objetivo maior é que a população possa acessar os serviços de qualidade, né, e ter informações sobre todos os serviços que as prefeituras e os órgãos colocam à sua disposição. Ok, Fernando, muito obrigado. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Eu espero você!